Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar um pouquinho sobre fundamento apostólico, sobre princípios apostólicos. Amém? E hoje eu quero compartilhar com você, amém, uma palavra que fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Muitas pessoas, talvez nessa quarentena, tenham esquecido da presença e da pessoa do Espírito Santo de Deus. E a maior importância do Espírito Santo nas nossas vidas, na vida daquele que caminha com o Senhor. Amém? Então eu quero compartilhar com você essa palavra para que você possa ser edificado. Amém? Em nome de Jesus, e que você tenha um acesso correto diante do Senhor, para que todas as sortes de bênçãos espirituais que já estão liberadas nas regiões celestiais venham descer sobre a sua vida, venham se materializar sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, pega a sua Bíblia aí, amém? Pega a sua Bíblia aí e vamos meditar na palavra, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo, aleluia, Evangelho de João, no capítulo 14, amém? Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 26, amém? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26 em diante, amém? Vamos lá? Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 26 diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, o que vos tenho falado. Amém? Aí depois ele fala aqui no versículo 27: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o do mundo. E aí ele repete o que ele falou no início do capítulo 14. Ele diz assim: Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Amém? Só até aqui. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, em nome de Jesus, queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Queremos dizer que não existe ninguém maior ou melhor do que o Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que sobre as nossas vidas está a Tua presença. Nós declaramos, ó Pai, que existe no nosso coração uma humildade, um esvazio da nossa parte em relação ao Senhor. Mas que Tu possas nos ensinar, que Tu possas nos ensinar todas as coisas. E nós Te daremos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Aleluia. Vamos lá? Glória a Deus. Queridos, Jesus, ele promete um consolador para a humanidade. Chegou o momento de Jesus, então, ser levado ao Pai. E ele andou com seus discípulos aproximadamente 3 anos e meio ali, e ensinando, edificando nos discípulos ali o fundamento apostólico sobre eles. E nós vemos que todas as vezes que Jesus ele compartilhava que ele iria subir ao Pai, que ele iria ir para a cruz, que ele ia morrer, eles sempre entravam em aflições, porque eles estavam apegados à pessoa de Jesus humana. Eles achavam que perdendo a pessoa física de Jesus, eles iam perder totalmente o acesso que eles tinham ao Pai. Amém? E é interessante que em todo momento Jesus ele estava ali realmente ensinando a respeito do Pai.
Em todo momento, Jesus ele falava, olha, eu vim aqui fazer as obras do meu Pai, eu vim aqui para fazer as coisas do meu Pai, eu vim aqui para fazer não aquilo que eu quero, não aquilo que eu sonho, não aquilo que eu coloquei na minha mente, eu não estou aqui para estabelecer aquilo que é da minha alma, Jesus estava falando, não, eu vim fazer a obra do meu Pai, amém? Ele veio fazer a obra do Pai. Então nós vemos aqui, mais uma vez, Jesus aqui ensinando os seus discípulos, no capítulo 14, no Evangelho de João, no capítulo 14, se você for ler o texto inteiro, é que eu não quero ler aqui para a gente não ter muito tempo, mas se você for ler, Jesus ele começa a confortar o coração dos discípulos, porque Jesus já estava sentindo que a sua hora na terra estava acabando, o seu momento com os seus discípulos estavam terminando, e Jesus estava ali então ensinando eles, em todo momento Jesus estava ensinando para que eles viessem entender, só que tudo aquilo que eles estavam recebendo de Jesus, eles estavam recebendo na carne, sem a revelação do Espírito, porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda, amém? E todas as vezes, olha só, todas as vezes que nós recebemos uma palavra na carne, a gente não vai entender. A gente não vai entender. A gente vai questionar, a gente vai brigar, a gente vai arrancar cabelo, a gente vai fazer um monte de coisa. Por quê? Porque aquilo que é espiritual, só aquele que é espiritual discerne o mundo espiritual. Aquele que não tem uma vida de intimidade com o Espírito Santo, ele não vai conseguir discernir a palavra de Deus, ele não vai conseguir discernir uma direção que Deus dá, porque a paternidade de Deus na nossa vida, ela vai gerar para nós proteção, destino e limites, amém? E quando Deus começar a estabelecer limite na nossa vida, como por exemplo dizer não, como por exemplo dizer, olha, espera, olha, não é tempo ainda, né? Espera em mim. Sabe, às vezes as pessoas elas têm essa dificuldade e agora por causa da quarentena acabou aflorando mais ainda isso, mas o fundamento de Jesus não mudou, a direção de Jesus não mudou. Ele estava dizendo aqui para eles, preparando o coração dos discípulos para dizer, olha, vai chegar a hora e eu preciso que vocês entendam isso, no mínimo que vocês vigiem o coração, para que vocês não caiam em tentação, para que vocês não pequem, para que vocês realmente esqueçam de tudo aquilo que a gente passou junto, né? Eu fico imaginando Jesus falando assim, gente, pelo amor de Deus, vocês viram o cego enxergar, coxo andar, vocês viram Lázaro ressuscitar, vocês viram tantos milagres e agora vocês estão chororô, vocês estão aí, sabe, achando que a minha ida para Deus é como se fosse um sinal de esquecimento de vocês. Não, eu estou dizendo para vocês que eu vou para o Pai, e por mais que vocês estejam passando por aflições, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu prometo que eu vou enviar da minha parte e da parte de Deus o Espírito Santo, o Consolador. Ele vai consolar vocês nesse tempo de aflição. E a palavra que eu quero ministrar ao teu coração, ao teu espírito hoje é exatamente esse. Não esqueça que o Espírito Santo ainda está no nosso meio e ele é fundamental para os filhos de Deus. Ele é fundamental para você passar pelo deserto. Ele é fundamental você passar em tempo de crise. Ele é fundamental para você passar em tempo de quarentena. Ele continua sendo parte do fundamento apostólico de Jesus Cristo. Nós precisamos entender esse segredo espiritual e caminhar de acordo com aquilo que o Senhor já estabeleceu. Amém? Então, que nesta quarentena você não pode esquecer da presença do Espírito Santo. Você não pode esquecer da pessoa do Espírito Santo. Jesus aqui, ele promete para os seus discípulos, olha, eu vou enviar o Consolador, a pessoa do Espírito Santo, e ele vai ministrar o coração de vocês, ele vai ajudar vocês a passar pela aflição. Então descansa, fica tranquilo.
né? Não adianta arrancar cabelo, não adianta bater a cabeça na parede, não adianta querer fazer outras coisas, porque não vai resolver. Sabe aquela história? Ah, o leite derramou e agora o que eu faço? Vai limpar a sujeira. Não é verdade? Depois que o leite derrama, você tem que limpar. Não adianta querer, por que derramou? Já derramou. Né? Então, enfrente a situação de frente. Sabe? Enfrente os seus problemas de frente. Enfrenta a aflição de frente. Não fuja da aflição. Deus não vai tirar a aflição da terra. Sabe por quê? Porque Ele enviou a pessoa do Espírito Santo para nos consolar no meio da aflição. Então Ele não vai tirar a aflição da tua vida. A aflição, ela tem um propósito de gerar em nós fundamentos e princípios eternos que vai nos levar para Deus. Aleluia! Se nós não entendermos isso, a gente vai ficar choramingando todo dia, sabe? Qualquer coisa é motivo da gente reclamar, murmurar. Eu quero dizer uma coisa para você. A murmuração é um altar de adoração a Satanás. A murmuração é um altar de Satanás. A murmuração é um altar de adoração a Satanás. Então para de ficar murmurando. Em vez de você ficar aí levantando um altar de murmuração, levanta um altar de adoração. Levanta um altar de intercessão, de proclamação, de adoração. Existem princípios, existem fundamentos, armas espirituais que o Senhor já liberou para nós. Amém? Mas olha cá, venha comigo aqui, no versículo 26, né? Aqui no Evangelho de João, capítulo 14 ou 14, no versículo 26 ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome. É no nome de Jesus que o Espírito Santo trabalha na sua vida e na minha vida. É no nome de Jesus. Não é no meu nome, não é no nome de ninguém. É no nome de Jesus. Amém? Aleluia? Então ele fala assim: a quem o Pai enviará em meu nome. Presta atenção, por que você não pode esquecer a pessoa do Espírito Santo? Porque ele vai o quê? Ele vai te ensinar todas as coisas. O que é todas as coisas? Tudo aquilo que é necessário no mundo espiritual sobre a revelação do coração de Deus, o Pai, para o nosso coração. E nós então vamos poder viver a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos entender que o fundamento ele não muda. O fundamento de Cristo ele não muda. E o Espírito Santo, ele é o agente responsável, ele é o único canal, ele é o único acesso que eu e você temos para poder conhecer o coração do Pai. Ele vai nos ensinar todas as coisas em relação ao Pai. Ele vai te mostrar todas as coisas em relação a Jesus. Ele vai te ensinar tudo. Por que o mundo hoje está de cabeça para baixo? Por que casamentos estão de cabeça para baixo? Por que famílias estão se perdendo? Porque eles esqueceram do princípio, esqueceram do fundamento. Amém? E o Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo de Deus, ele é exatamente uma peça primordial no fundamento apostólico. Por quê? Porque ele vai te ensinar todas as coisas. Amém? Ele vai te ensinar todas as coisas. E para isso, requer que você pare de pensar do seu jeito. Isso requer que você pare de sonhar com as coisas que Deus não sonha. Eu me lembro agora de estava pregando no culto aqui na igreja e eu me lembrei de um story, de uma pessoa que eu li e estava escrito assim, não regue aquilo que Deus não regou. E isso faz a gente pensar muito sobre isso, porque muitas vezes a gente quer que Deus abençoe aquilo que nós queremos.
nós queremos regar sentimentos, nós queremos regar atitudes, nós queremos regar tanta coisa, mas não foi Deus que mandou, não foi o Espírito Santo que mandou. Você quer regar essa angústia, essa tristeza, você quer regar, sabe, esses sentimentos do passado, coisas da sua infância, que até hoje te prende, até hoje te amarra, até hoje são cadeias na tua vida. E você está regando isso, por quê? Para com isso. Deixa o Espírito Santo tocar na tua vida. Amém? Então, quando eu vi nessa frase, eu falei assim, meu Deus, e é bem isso mesmo, né? Não é porque eu não sabia, mas é que tem coisas na nossa caminhada, tem coisas durante o dia que acontecem, você fala assim, abre um leque, parece que acende uma luzinha, né? Você fala assim, uau, é isso mesmo, cai aquela revelação na hora ali, você fala, uau, como é forte isso, como é profundo isso, não é verdade? Isso mexe com a gente, porque nos faz refletir, nos faz pensar, nos faz meditar sobre aquilo que nós caminhamos, sobre o fundamento que nós caminhamos, porque o fundamento você não vê, fica lá embaixo, fica lá o alicerce, é a fundação, você não enxerga, mas a pessoa do Espírito Santo, você não enxerga ele, mas ele se move, ele toca na gente, ele nos ensina todas as coisas. Essa é a promessa de Jesus para nós, porque ele estava falando justamente no tempo de aflição, nós precisamos se apegar a intimidade com o Espírito Santo. Se eu não procurar desenvolver a minha intimidade com o Espírito Santo, eu vou ter dificuldade para entender a vontade de Deus na minha vida em tempos de guerra, em tempos de aflição. Amém? Então ele fala assim, e ele vos ensinará todas as coisas. E ele fala assim, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Sabe o que Jesus estava falando ali? Ele estava falando assim, olha, eu caminhei com vocês 3 anos e meio, e agora eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. E fica tranquilo, porque mesmo que eu vá, sabe o que vai acontecer? A pessoa do Espírito Santo vai fazer vocês lembrar de tudo aquilo que a gente conversou. Todos os momentos que Jesus sentou com eles para conversar, para ministrar ao povo, que eles viram tantas coisas acontecendo, mas havia ministrações profundas, aonde somente Jesus e seus discípulos, eles se reuniam e Jesus começava a ministrar no íntimo de cada um ali, para ensinar o fundamento de Cristo, para ensinar o fundamento do Pai. E ali ele falou, fica tranquilo, porque olha, hoje vocês não estão entendendo porque vocês estão na carne, mas quando o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo vier, quando ele vier, ele vai te ensinar todas as coisas. E eu quero te falar, tudo que Jesus promete, ele cumpre. E uma coisa eu tenho que te lembrar, a promessa da pessoa do Espírito Santo já aconteceu, já existe. Ele já se faz presente no nosso meio. Ele se faz presente sobre o planeta Terra. Amém? A promessa de Jesus continua de pé. A questão é, você está disposto a realmente ouvir o Espírito de Deus? Você está disposto a ouvir a palavra, a ponto dessa palavra gerar fé, mexer na tua fé, ativar a tua fé e fazer você enxergar como Deus quer que você enxergue as coisas? Você está disposto a andar nesse fundamento de Cristo Jesus? Aonde Ele vai te ensinar todas as coisas, aonde Ele vai te fazer lembrar, sabe, nós estamos há 1 ano de quarentena. 1 ano de quarentena já se fez, em março, não é verdade? E a grande questão é, quantas atitudes que eu e você enxergamos e vimos ao longo dessa quarentena, que pessoas elas esqueceram simplesmente daquilo que Deus já fez. 1 ano de quarentena parece que foi o suficiente para matar a fé de muita gente, para desacreditar muita gente. Tem muita gente que esqueceu de Deus, né? Por causa dessa direção de ficar em casa, o que acontece? As pessoas se voltaram para sua alma,
né? Elas se fecharam tanto dentro das suas casas que elas não querem nem ouvir Deus mais. Elas se fecharam tanto dentro das suas casas que ela quer ouvir a alma. O que a alma quer falar? A alma fala o que você quer ouvir. A alma vai mandar você fazer o que você quer fazer. A alma, aí as pessoas estão confundindo a voz da alma com a voz de Deus. Por quê? Porque realmente o coração está longe. E eu falo para você, é tempo de se arrepender. É tempo de você voltar a ouvir a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem a função, sabe, de realmente levar as pessoas a elas ter um arrependimento, conduz elas a quê? A se arrepender do seu pecado. Sabe, o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai te levar a ser uma pessoa que realmente anda sobre fundamentos. Não se move por aquilo que está acontecendo lá fora, mas você guarda o teu coração, você conversa com o Espírito Santo, você entra no teu quarto, fecha a porta, se entendeu? Põe um louvor lá, vai orar, vai buscar o Senhor, e Ele diz que aquele que me busca no secreto, e o Pai no secreto, Ele vai falar com você, Ele vai te fortalecer, Ele vai te renovar, mas é necessário que você dê o primeiro passo. Não adianta Jesus falar assim, eu vou mandar o Consolador, mas você precisa crer nesse Consolador, você precisa entender que Ele é a peça fundamental para tempos de aflição, para tempos de guerra, de crise. O Espírito de Deus é fundamental para esses dias. Eu e você precisamos realmente pedir perdão a Deus e começar a ouvir mais o Espírito Santo. Quantos de nós aqui tivemos tantas experiências com o Espírito Santo? Quantos de nós? Quantas vezes você teve uma intimidade com o Espírito Santo? Você estava andando pela rua, o Espírito Santo falava com você e você chorava. Quantas vezes você estava dirigindo o seu carro na rodovia, de repente o Espírito Santo tocava em você, você começava a chorar do nada, até mesmo você ficava preocupado porque os carros passavam e via você chorando no volante igual a criança. Mas por quê? Porque o Abba, o Pai da eternidade, estava tocando em você através do Espírito Santo. Ele estava te fortalecendo, te consolando, te restaurando. Quantas vezes isso aconteceu com você? É a pessoa do Espírito Santo tocando em você, te ensinando todas as coisas, é Ele te conduzindo a águas tranquilas, é Ele te conduzindo na verdade, porque o Espírito de Deus, Ele é o Espírito da verdade. Eu e você precisamos voltar a praticar os fundamentos. Não é tempo da gente ficar pensando em outras coisas, é tempo da gente realmente, verdadeiramente, andar no fundamento apostólico. E se você diz que é um filho de Deus, que é um cristão, é alguém que ama ao Senhor, então eu falo para você, vai orar. Mas oração, lembra-se, é um diálogo. Sabe qual que é o princípio do diálogo? O princípio de uma conversa, de um diálogo é o quê? Quando alguém fala, o outro para e ouve. Quando o outro para de falar, então aquele que não falou, ele começa a falar e o outro começa a ouvir. Isso é oração. A oração não é só você ficar falando com Deus. Oração não é você dar conselho para Deus. Oração não é você ficar querendo ensinar a Deus. Oração não é você ficar falando toda hora daquilo que você precisa, porque Deus já sabe.
O que realmente nós precisamos é voltar ao princípio de tudo, voltar, sabe, ao primeiro amor, voltar ao fundamento de Cristo, voltar a andar sobre a palavra, voltar a ter intimidade com Deus, voltar a ter intimidade com o Espírito Santo. Como eu disse, você está tomando banho ali, o Espírito Santo fala com você está andando pela rua e o Espírito Santo fala com você está, sabe, dirigindo o seu carro, dirigindo a sua moto, pilotando a sua moto, o Espírito Santo ele fala com você. Quantas vezes isso aconteceu comigo já? Quantas vezes eu me pegar chorando do nada porque o Espírito Santo estava me ministrando? Quantas vezes, às vezes eu estava assistindo, ó, para você ver como é doido isso. Você está assistindo um filme secular e de repente no meio daquele filme o Espírito Santo começa a falar com você. Porque ele usa de coisas, ele usa de comparações, de parábolas, para fazer com que o ser humano entenda o que ele está querendo dizer para a gente. Ele vai usar de qualquer situação para fazer você lembrar que ele continua o mesmo, ele não mudou. O fundamento continua o mesmo, não mudou. É nós que mudamos. Lembre-se de uma coisa. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou homem e mulher com a necessidade de sermos mudados para nós conhecermos ao Senhor. Por isso que todas as vezes lá no jardim, lá em Gênesis, se você for ler lá no capítulo 2, você vai ver que Deus ele chegava no final da tarde para conversar com Adão, para dizer: Adão, como é que foi seu dia, Adão? Como é que foi? Vamos conversar. Porque o fundamento apostólico de Jesus Cristo está ligado totalmente ao relacionamento. O relacionamento com Deus e com pessoas. Não adianta você dizer que ama Deus e você esquece das pessoas, você se isola, você não quer relacionamento com ninguém. Isso não é amar Deus, isso é amor próprio, isso é egocentrismo. Isso é você colocar você no centro de todas as coisas. Isso é você colocar você no centro. Você tira Deus do centro da sua vida e você coloca você, as suas vontades, o seu querer, os teus sonhos. Isso é ego. Isso é pecado. E eu estou trazendo para você um princípio, um fundamento espiritual, para você não esquecer do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele chora com gemidos inexprimíveis. Ele está vendo que você está fazendo coisa errada, que você está tomando atitude errada, ele está ali intercedendo por você, para que em algum momento você ouça a voz dele, em vez de ouvir a tua alma, você ouça a voz do Espírito, para que você possa ter revelação do Pai, porque quando você tem revelação do Pai, tudo se abre, tudo começa a acontecer na sua vida. Amém? Então fique com essa palavra. Não esqueça da pessoa do Espírito Santo. Ele é fundamental nesses dias de quarentena. Em dias de aflições, a pessoa do Espírito Santo é fundamental para aqueles que amam ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então, fica com essa palavra. Amém? Fique com essa palavra e eu quero dizer para você, né? Não deixe de realmente se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Tá aí, oficial Davi Itapetininga. Amém? Temos também o nosso canal também lá no Instagram. Você pode estar ali nos acompanhando, a igreja pelo Instagram, pelo YouTube. Temos também pelo Facebook. Você pode estar ali nos acompanhando, sendo ministrado, sendo edificado, e você realmente vai poder viver a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Amém? Então, guarda esta palavra no teu coração, pratique ela. Amém? E deixe o Espírito Santo falar com você. Amém? Fale, mas ouça também. Você vai ver que vai mudar a tua vida. Vai mudar teu casamento, a tua casa e a tua família serão abençoados. Deixa Deus restaurar a paternidade da sua casa. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a missão de Cristo nas nossas vidas.
é de restaurar a paternidade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Paternidade, proteção, destino e limites. Fica com Deus, eu te amo em Jesus.